Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rosângela, também conhecida como Rai Rai, formada em Letras pela UniOeste e aluna aí do programa de pós-graduação em Letras, nível mestrado. A minha orientadora é a professora Valdeci e juntas nós pesquisamos a refiguração da donzela guerreira em duas obras latino-americanas. Então, como objeto da nossa pesquisa aí, nós temos o romance Os Desvalidos, do Francisco Dantas, e um conto argentino da Maria Roselojo, que se chama El Maestro y la Reina de las Amazonas. Hoje eu vim falar para vocês, então, um pouquinho de uma escritora que eu tive o prazer de conhecer durante a graduação. Foi uma indicação do professor de literatura, o professor Wagner, e foi aí o objeto de pesquisa do meu TCC. Eu trabalhei com a obra Desmundo, da escritora Ana Miranda, e pesquisei um pouco sobre a vida dela na época, né? E sobre as obras, inclusive. Mas assim, eu escolhi trazer essa obra hoje para vocês porque realmente foi uma obra transformadora para minha vida. Para minha vida, assim, enquanto sujeito mesmo, sabe? Também para conhecer e entender um pouquinho mais sobre o funcionamento da nossa sociedade. Mas eu tiro o chapéu para essa obra, acho ela incrível. E o trabalho da Ana Miranda na composição desse romance também é incrível. Fora a importância que essa obra tem, né, para quem estuda romance histórico, para quem estuda essa parte do funcionamento da sociedade, crítica sociológica. Então eu acho que é uma obra que vale muito a pena. Quem não leu ainda, super indico, viu? Leiam Desmundo, é uma obra incrível. E você fica arrebatado pela obra, você se sente dentro do enredo da história. Então vale muito a pena. Bom, a Ana Maria Nóbrega Miranda nasceu em Fortaleza no dia 19 de agosto de 1951. Então, além de romancista, Ana Miranda também é uma atriz. Ela também foi atriz. A Ana Miranda, então, nasceu no Ceará, mas ela cresceu no Rio de Janeiro e em Brasília. Depois ela acabou se mudando para São Paulo, trabalhou no cinema e começou a escrever a partir de 79. Na verdade, ela escrevia poesias e o livro que mais se destacou aí foi em 1979, que foi o livro Anjos e Demônios, que é um livro poético que fala aí sobre as nudezas, né, dos anjos e demônios internos que todos nós temos. Uma outra obra que eu diria, por ler e conhecer um pouquinho da vida dela, que é a mais consagrada, é o Boca do Inferno, que foi lançado em 1989. Não faz muito tempo, tá, gente? 2 aninhos depois que eu nasci. E ela faz o resgate da história da cidade da Bahia do século XVII. Os protagonistas da obra são o poeta Gregório de Matos e o jesuíta Antônio Vieira. Então, essa obra, por trazer essas figuras históricas, né, ser esse romance de extração histórica, trazendo esses personagens, se destacou muito e foi traduzida por em vários países. Então, Suécia, Dinamarca, Holanda, Argentina, França, Inglaterra, Alemanha, entre outros. E esse foi o livro que rendeu para Ana Miranda o Prêmio Jabuti. Ela recebeu o Prêmio Jabuti em 1990, da obra Revelação. Então, foi uma obra muitíssimo importante para a consagração da carreira dela enquanto escritora. Depois disso, ela tem outras obras também que são bem famosas. Tem A Última Quimera, que tem como protagonista, ou tema central do romance aí, o poeta Augusto dos Anjos. E ela traz sempre, assim, em suas obras essa crítica sociológica, né? E em alguns momentos ela trabalha também com romance histórico. Bom, então, falando sobre Desmundo, a obra ela se configura como romance histórico, porque ela apresenta um pano de fundo histórico, né, que seria o Brasil do século XVI, o Brasil de 1500, na época da colonização.
embora a história seja ficcional. Então essa mescla aí de pano de fundo histórico com discurso ficcional, com uma história ficcional, acaba se configurando como um romance histórico. Em alguns casos, como nas outras obras já citadas da autora, ela utiliza alguns personagens históricos também, mas não é o caso de Desmundo. Em Desmundo, os personagens são todos ficcionais. No entanto, a obra ela traz uma riqueza tão grande, tanto pelas caracterizações do cenário, quanto pela linguagem utilizada, que passa muita verossimilhança, assim, quando você entra em contato com a obra. Então, a Ana Miranda, ela utiliza um português arcaico, né? Um português com raízes portuguesas, ao mesmo tempo que ela utiliza também trechos em língua indígena. Então ela traz alguns trechos aí, quando ela traz alguns naturais na obra dela que participam, por exemplo, a personagem Temericô, né, que é uma indígena que acaba se tornando amiga da protagonista. Então ela traz essa linguagem aí, essa língua, né, indígena também na obra dela. Então tudo isso contribui para que a obra ela tenha um destaque muito grande, tanto a questão da reflexão que ela te faz fazer a partir de todos os fatos que você percebe ao longo da leitura, quanto pela utilização desses recursos, né? Então, a história de Desmundo, bom, o próprio título da obra, né, já significa alguma coisa. Quando a gente pensa em Mundo Novo, que era como era chamado o nosso país, quando foi colonizado pelos portugueses, né? Então, na obra, por ter como narrador essa voz feminina, esse título ele significa muito, porque para ela, para a protagonista, que é quem é narradora da obra, não significa um mundo novo, mas sim um desmundo, um fim de sonhos, um fim de esperanças, um fim de mundo. Então, Desmundo, por isso o nome. A protagonista da obra, então, é a Oribela. Oribela é uma das órfãs que vem para o Brasil a mando do rei de Portugal para se casar com os colonizadores daqui. Então, a igreja, naquela época, sempre foi, né? Mas naquela época ela era muito impositiva e tinha muito poder. Então, as órfãs de Portugal, elas eram mandadas, isso é um fato histórico, né? Eram mandadas para se casarem com os colonizadores daqui, porque a ideia era que não houvesse a miscigenação, não por conta, obviamente que sim, né? Pela mistura de raças, etnias, enfim. Mas a maior preocupação mesmo da igreja era a questão dos católicos. Então, assim, para que se mantivesse essa ordem católica, era necessário que as órfãs de Portugal viessem para cá para se casar com esses colonizadores. E aí esse casamento se dava de maneira arranjada, né? Os padres, então, faziam esse casamento, escolhiam quem eram os colonizadores donos de terras que poderiam se casar com as órfãs. E assim aparece descrito também na obra. Então, Oribela vem para o Brasil, de Portugal, com outras órfãs. Uma delas morre durante a viagem. Então, elas chegam aqui e são direcionadas para esse fim, né? Para se casarem, procriarem e cuidarem de seus maridos aqui. No entanto, a Oribela, ela foge à regra. Essa personagem, ela não se conforma com todos os mandos e desmandos da igreja, com todos os mandos e desmandos dos padres e com todas essas regras, né? Em certo momento da obra, ela até pergunta: ora, não seria melhor estar morta do que viver com tanta cautela? E por isso ela se distancia um pouco da regra, né, do que era esperado para as mulheres da época. Então, a Ana Miranda, ela se Bom, basicamente, então, a obra vai girar em torno desse casamento, né?
e de tudo que se configura a partir disso, de como é a vida nas terras brasileiras no período de colonização e como as mulheres elas vivem nesse período. Então é muito importante a leitura da obra quando a gente pensa que é uma possibilidade de ser contada a história a partir do viés feminino, né? A partir de um ponto de vista de uma mulher que veio a mando da igreja para um fim específico, que seria o de casar e procriar e ser esposa. Não vou dar muitos spoilers, até porque o meu tempo aí é curto, mas vale muito a pena para quem ainda não teve conhecimento, não se encontrou ainda com Desmundo. Se encontre, vale muito a pena. Vou deixar aqui um trechinho de uma fala, então, da cuidadora das órfãs, né? Quando elas chegaram aqui no Brasil, ela dava, então, alguns conselhos para as futuras casadas. Se lê assim no romance. Ora ouvi, filhas minhas, aquela que chamar de vadio seu homem deve jurar que o disse em um acesso de cólera. Nunca mais deixar os cabelos soltos, mas atados. Seja em turbante, seja trançado, não morder o beiço, que é sinal de cólera, nem fungar com força, que é desconfiança, nem afilar o nariz, que é desdém, e nem encher as bochechas de vento, como assim dando realeza, nem a levantar os ombros em indiferença, e nem olhar para o céu, que é recordação, nem punho cerrado, que é ameaça, tampouco a mão torcer, que é despeito, nem papapá, nem larilará, nem lenga-lengas, nem conversa com o vizinho, seja ele quem for, ou cigano, nem jogos, nem danças de rua, nem olhar com um preto, que pode ser o chifrudo. Deus te chame lá, que ninguém te chame cá. Temperar legume com sal, não apagar a luz que alumia morto, nem deitar as águas fora, que é de judaísmo. Não pedir favores, nem pôr os olhos no vizinho, nem o corpo na cama de outro. Tem o espaço direito de acuar, para provar inocência, a esposa deve lavrar a mão num ferro de arado em brasa. Açoite língua furada, aquela que a renegar. Os esposos devem dar panos às mulheres, mas só nas festas reais, se lhes oferecer o mercador um bom preço. Que eles não façam obra alguma desde o sol posto até o sol saído, e dia de domingo e a viver, segundo o capricho dos homens. Aqui, do rei. Então essas eram as instruções do rei, repassadas às órfãs, por meio dessa cuidadora que elas tinham aí. Que também tem uma história bem legal sobre ela durante o livro. Gente, é muita coisa para falar, é muita coisa para trazer, mas eu quis trazer essa obra porque foi que me marcou, né? Essa voz feminina, tanto da autora da obra quanto da personagem Oribela, que pôde contar o período da colonização do Brasil a partir do viés feminino, de uma voz silenciada, né? De uma voz abafada, de uma voz à margem da sociedade. Então é isso, gente. Desculpa as falhas técnicas aí. E muito obrigada.